O bolsonarista Ottoni de Paula deu entrevista defendendo Alexandre de Moraes e descendo além em Silas Malafaia, Bolsonaro e seus filhos sem piedade. E você sabe, entre eles, eu torço é pra briga. Espia. Porque a gente vai conversar agora com o deputado Ottoni de Paula, que é integrante da Frente Parlamentar Evangélica do Congresso e que vem criticando publicamente falas do pastor Silas Malafaia de que ele estaria sofrendo perseguição religiosa. O senhor disse para a revista Veja que o Malafaia aparece mais com Bolsonaro do que com Jesus. E o senhor tem dito que ele está mentindo quando ele fala que está sendo perseguido de forma religiosa. Explica para a gente, por favor. Boa tarde. Bem, as minhas críticas, elas são críticas não ao pastor Silas, mas quando tenta se envolver a igreja nesta guerra política. Por exemplo, eu tive a Polícia Federal na minha casa. Eu fiquei 2 anos sem as redes sociais por uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. E em nenhum momento eu disse que isto era uma perseguição religiosa. Eu assumi, depois das minhas redes sociais voltaram. Eu entendo que o pastor Silas precisa encarar toda esta guerra de forma pessoal, porque quando ele chama isso de perseguição religiosa, o que ele está dizendo é que o ministro Alexandre de Moraes estaria agora fazendo uma perseguição contra a igreja do Senhor Jesus, contra a igreja evangélica. Não há uma perseguição contra a igreja evangélica, até porque só se o pastor Silas estivesse no inquérito da Polícia Federal porque estava orando, porque estava evangelizando em praça pública, porque estava pregando a palavra de Deus, aí sim estaria caracterizado uma perseguição religiosa. Não é este o caso. Deputado, todos nós somos de carne e osso, seja líder religioso, seja fiel, etc. Temos nossos momentos de intimidade em que a gente fala de uma maneira que não fala, por exemplo, não falaria dentro da igreja ou no púlpito da igreja. Mas é comum um pastor usar e abusar tanto de linguagem chula na conversa assim com o ex-presidente? Chama atenção essa linguagem para um líder religioso ou não? O que me chamou a atenção foi o fato de, a partir do momento que essas falas no privado tornaram-se públicas, foi o fato do pastor Silas, em nenhum momento, reconhecer de que houve algumas colocações em suas falas que não são apropriadas, né? E ele chega a dizer que quem fizer alguma crítica a ele é fariseu. Na verdade, nós sempre tivemos uma recomendação bíblica sobre esse tipo de linguajar. A Bíblia chega a dizer que a nossa palavra deve ser temperada como sal. Assim como, e principalmente nós que somos líderes, pastores, nós somos convidados a sermos exemplo dos fiéis. Portanto, eu achei que o pastor Silas iria dizer, gente, olha, eu estava no meu privado. Não, simplesmente ele mandou cada um se meter com a sua vida e cuidar da sua vida. Aí me faz dizer aos meus colegas pastores que estão partindo em defesa do pastor Silas, é importante que esses pastores tomem cuidado para não normalizar aquilo que não é normal. Colocaram a igreja nesse palácio de gato político, quando a igreja não é de direita e não é de esquerda. Deputado. Houve várias eleições no Brasil onde o PT concorreu, Lula concorreu, Dilma concorreu. Em nenhuma dessas eleições, o evangélico, o crente que votou em Lula, foi convidado a sair da igreja. Exatamente sobre esse ponto que o senhor acabou de tratar em relação ao eleitorado. Primeiro, se surpreendeu em alguma medida com a divulgação desses diálogos a autoridade que Silas Malafaia parece ter sobre Jair Bolsonaro. E em que medida o eleitorado evangélico reagiu à revelação dessa relação? Olha, o Eduardo fez questão de fazer um vídeo dizendo que está junto com o pastor Silas e não fez um vídeo pedindo desculpa ao pai dele que ele xingou. Ou seja, é prova de que há um peso de relação com o pastor Silas muito intenso. O senhor faria o papel que Eduardo Bolsonaro está fazendo nos Estados Unidos? Você acha correto um parlamentar que foi eleito representar os seus eleitores, ele ir para os Estados Unidos e fazer uma campanha em favor do pai dele para que o pai não seja julgado? O deputado Eduardo Bolsonaro está movido por uma angústia e por uma aflição em querer salvar o ex-presidente Bolsonaro. Eu entendo o seguinte, houve um tempo em que em que o presidente Bolsonaro poderia ter evitado tudo isso. Por exemplo, nós do Congresso Nacional votamos a favor de não haver decisões monocráticas de nenhum ministro da Suprema Corte. Infelizmente, à época, por alguma razão, o presidente Bolsonaro vetou. Portanto, se hoje nós ainda temos decisões monocráticas, a culpa não é da ditadura do judiciário, ok? A culpa foi do presidente Bolsonaro, que à época vetou esta decisão no Congresso Nacional. Ela só não avançou no Senado Federal por uma razão, porque naquele momento o senador Flávio Bolsonaro entendeu que ele não deveria ser favorável à CPI da Lava Toga.
ele acaba se unindo ao PT contra a CPI da Lava Toga. Ora, quando ele decide colocar o ex-PGR Augusto Aras na PGR, qual foi a intenção? Augusto Aras foi quem acabou com a Lava Jato. Foi colocado lá para acabar com a Lava Jato. E o presidente Bolsonaro disse no Palácio do Planalto, em uma dessas cerimônias, ele disse, eu acabei com a Lava Jato porque não existe corrupção no meu governo. E nós estamos vendo o que está acontecendo agora, o escárnio diante da população brasileira. Eu até entendo este momento em que o Eduardo está tentando proteger o presidente Bolsonaro, mas eu acho que esta guerra já era para ter sido travada lá atrás. E por não ter sido travada lá atrás por alguma razão particular, nós não temos como agora achar normal de que haja alguém tentando prejudicar todo o país conta do que está acontecendo. Minha amiga Sadi, eu sei o que eu vou sofrer depois dessa entrevista. Eu sei o que eu vou ser triturado nas redes sociais. Eu sei que, mais uma vez, a máquina do ódio será ligada contra mim. Mas deixa eu dizer aqui uma coisa. Eu estou muito consciente que eu represento o grito de parte da direita, que não quer essa guerra, que entende que essa polarização do ódio precisa acabar e nós precisamos voltar para a polarização temática, para a polarização política, que não é do eu contra eles, não é do ódio, mas é a polarização de ideias, do campo de ideias.